Olá, crianças, olá, famílias, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de português, semana 2. Olha só, hoje nós vamos estudar os pronomes e a coesão textual. O nosso cabeçalho, ele vai ficar assim, ó. Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 16 de agosto de 2021. Hoje é segunda-feira, professora Damares Vilela. Turma 4º ano B4, turno vespertino. Que vocês vão pôr o nome de vocês e a data de nascimento, tá? Então, o nosso objetivo quando a gente estuda português, né? É a gente aprender a ler e escutar de forma compartilhada, né? Quer dizer, com nossos amigos, e também de forma autônoma, né? E o nosso objeto de conhecimento é estratégia de leitura. Nossa habilidade é a número 6, de 3º ao 5º ano, do ensino fundamental. Então, ó, vocês recuperam relações entre partes de um texto, identifica substituições lexicais de substantivos por sinônimos ou pronominais. Usos de pronomes anafóricos, que são os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos que contribuem para a continuidade do texto. Os nossos conteúdos relacionados são as palavras de ligação. Essas palavras de ligação, elas vão dar para a gente coesão ao texto, né? Fazer sentido o texto, fazer sentido as informações que a gente passa, fazer sentido as frases que a gente coloca ali naquele texto. Nós vamos fazer interdisciplinaridade com ciências da natureza. Então, a gente vai ter atividades, né, para vocês compreenderem a importância do uso dos pronomes para a construção de um texto, tá? Então, olha só, quando eu tenho um texto coeso, eu tenho um texto gostoso de ser lido, né? Agora, quando eu tenho um texto que não é coeso, então esse texto ele é chato de ser lido, né? A gente tem dificuldade para entender o que a pessoa que escreveu o texto está falando, querendo comunicar com a gente, né? E aí a gente precisa de relacionar o sentido entre as palavras, né? Eu não posso colocar assim, ó, eu gosto de pamonha, eu quero falar que eu gosto de pamonha. E aí vocês colocam, eu como milho, ou eu gosto de milho, né? Não é coerente. Quer dizer, fica coerente no sentido que a pamonha é feita de milho. Mas vamos supor assim, vai ter casos que se você coloca uma palavra diferente, você não vai ter o mesmo significado, tá? E aí a gente tem o que a gente chama de conectivo, que é para conectar uma frase na outra. Por exemplo, eu gosto de pamonha, ela é feita de milho, né? Então, ela é um pronome que faz referência à pamonha, tá? E aí a gente precisa de aprender a colocar esses conectivos de forma adequada nos nossos textos, né? Para a gente ter um sentido lógico nas ideias desse texto, certo? E aí a gente tem uma divisão na classificação dos pronomes. A gente tem os pronomes pessoais
que a gente estudou ele na semana 6 do PET 2, né? E a gente tem os pronomes pessoais oblíquos e pronomes pessoais de tratamento. Então, a gente tem 3 tipos de pronomes pessoais, né? O que a gente mais costuma usar são aqueles eu, tu, ele, nós, vós, elas ou eles, né? E depois a gente tem os pronomes possessivos, vai indicar posse, né? Vai indicar que algo pertence a alguma pessoa, a uma pessoa do discurso, né? Então, eu tenho minha caneta, né? Meu grampeador, minhas coisas, né? Enfim, tenho meus para combinar quando é objeto no masculino e quando é objeto no feminino eu tenho minhas, né? Tem teu, tua. Agora eu vou mudar, ó. Esse grampeador é teu, né? Essa caneta é tua. Esses materiais são seus, né? Então, a gente vai ter aí vários pronomes para a gente poder estar fazendo as nossas redações, os nossos textos, as nossas respostas de questões, né? Porque a todo tempo, quando a gente responde as nossas questões, a gente está formulando pequenos textos, tá? E esses pequenos textos, eles precisam ter sentido, né? Tem o nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seus, suas. Ficou o seus, suas repetido aqui, ó, né? Depois eu tenho o pronome demonstrativo. Olha só. Ele vai dizer onde está, vai indicar posição, né? É o lugar de um ser em relação a uma das 3 pessoas gramaticais. Então, eu tenho o este, o esta, o estes e o as estas, o isto, depois esse, essa, esses, essas, isso, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, tá? E aí, eu tenho também algumas palavras que podem atuar como pronome demonstrativo, né? Ó, por exemplo, o, a, os, as, mesmo, mesma, mesmos, mesmas, próprio, própria, próprios, próprias, tal, tais, semelhante ou semelhantes, né? Então, é bem interessante, né? O nosso português é muito cheinho de palavras, né? Ó, aqui a gente tem os pronomes pessoais, ó. E ele é dividido em primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? O caso reto eu tenho na primeira pessoa do singular o eu. No caso da segunda pessoa do singular eu tenho o tu. E da terceira pessoa ele ou ela, né? Depende com quem vocês vão falar, a quem vocês vão se referir, né? A quem. Depois, o plural eu tenho nós na primeira pessoa, o vós na segunda pessoa e na terceira pessoa eu tenho eles ou elas, tá? No oblíquo, eu tenho me comigo, ti contigo, se consigo ou a lhe. Depois do plural, nós conosco, vós conosco, se consigo, os, as e lhes, tá? Então, assim, na medida em que vocês forem fazendo questões e atividades, aí vocês acabam por assimilar, né, essa questão aí dos pronomes, cada um deles, tá?
Aqui a gente chegou nas nossas atividades, que fala o seguinte, ó, como funcionam os detergentes biodegradáveis? Ah, é um tema bem legal, né? A Damares curte essa ideia de estudar temas legais e práticos, né? Interessantes. Ó, entenda por que esses produtos são menos poluentes do que os tradicionais. Então, a gente tem que procurar, né, cuidar do meio ambiente, porque nada melhor do que a gente estar num ambiente confortável, saudável, né? Por exemplo, quando a gente passa perto de um riacho que está fedendo, não é uma coisa legal, né? Por outro lado, se a gente passar e ver que tá ali a água limpa, correndo, a gente vai ficar bem mais satisfeitos diante da nossa vida, né? E por isso a gente precisa de contribuir para não deixar esse ambiente ficar poluído, certo? Ó, ele comenta aqui com a gente, né? Quando a gente vai lavar a louça, que a panela está engordurada, o que a gente faz, né? Se a gente passar apenas água, a gente não resolve o problema, né? Ela continua engordurada. Então, para isso, a gente precisa de usar um detergente ou sabão, né? E aí, o detergente, ele é bastante eficaz nesse tipo de limpeza. Olha que interessante, ele mostrando aqui para nós um pronome, né? Aqui mostrou outro, então ele colocou em destaque os pronomes, olha, usado no nosso texto, para dar coesão, né, ao texto. Então, o detergente, ele é um produto, né, ele liga tanto a água quanto ao óleo, e aí ele mistura óleo na água e remove a gordura, né? Agora, o problema é para onde vai essa mistura depois da limpeza, né? Se não for para alguma estação de tratamento de água, ela vai diretamente para os rios, né? Tomar uma aguinha. É sempre importante, na hora que vocês estiverem fazendo as atividades, vocês tomar água, tá? A água, ela oxigena o cérebro, né? Ó. Então, vamos lá, né? Aí que tá, né? Essa nossa mistura aí para os rios é muito trágico. E esse detergente, ele pode causar graves danos em contato com a natureza, né? Vocês já viram algum rio poluído, cheinho de espuma assim por cima, né? Se vocês colocar no Google rios com poluição, até vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Então, dando sequência aqui à nossa aula, o que acontece, né? E aí, essa espuma, ela impede a passagem do oxigênio que os peixes e outros animais usam para respirar, né? Agora, será que tem como a gente limpar a panela sem prejudicar o meio ambiente, né? E aí, a solução para isso é usar um detergente que seja biodegradável. Olha só o problemão das espumas, né? Quando a gente usa em excesso. Porque pensa, é a cidade inteira usando detergente para lavar a louça, né? E aí, se esse detergente não for biodegradável, né? Olha lá que situação que gerou, né? Aqui a gente vê a ponte sobre o rio Tietê, né? Lotada de espuma. O carro custa passar e a moça, né? Aí é muito complicado, né? A gente tem que usar o mínimo mesmo desses produtos para não gerar transtorno para o meio ambiente. Aqui eu coloquei uma imagem lá, ó, porque o Tietê faz espuma em algumas cidades. Aqui, ó, a Grande São Paulo tem a poluição por detergente, mais barragens ou cachoeiras que agitam a água. A Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, ela coleta, mas não trata o esgoto, né? Ou pelo menos não tratava. Hoje em dia existe uma lei de proteção
ao meio ambiente, né? E que todas as cidades precisam de tratar seus esgotos, né? Não dá pra gente ir jogando esse esgoto aí de qualquer jeito no meio da natureza, né? Tá vendo aí? Todo lugar que tem uma cidade, né? Olha o tanto de espuma que vai gerando, né? Ó, depois da Grande São Paulo, há uma série de barragens no Tietê. Olha aqui o senhor lavando calçada ou quintal com detergente. Isso a gente não pode fazer, né? Porque vai aumentar a espuma desnecessariamente, tá certo? Aí aqui, olha só, a Cachoeira de Salto é a maior do Tietê. Olha o espumeiro que virou, né? Então, a gente precisa realmente, quando a gente estuda esses assuntos na escola, não é porque a gente é chato ou coisas do tipo, é porque é um assunto muito importante e relevante, né? A gente precisa, da mesma forma que a gente cuida da limpeza da nossa casa para ficar arrumadinho, a gente precisa preocupar com a consequência desses cuidados, né? Olha que ele vem falar agora do conceito de o que é uma substância biodegradável, né? Ele especifica aqui que são substâncias, são aquelas que as bactérias e micro-organismos conseguem comer e assim decompor. Depois do trabalho feito pelos micro-organismos, a gente estudou outro dia, né? Esses micro-organismos. As moléculas que compõem o detergente biodegradável não representam perigo para a natureza, deixam de ser tóxicas e não formam mais espuma. Olha que bacana, né? É bom saber que existe esse tipo de substância, né? Ó, para proteger o meio ambiente, a gente tem que verificar se o detergente, assim como o sabão e até mesmo o shampoo que a gente usa é biodegradável, pois eles são produtos menos poluentes e não custam mais caro por isso, porque é uma questão de bem-estar, né? Social mesmo isso. Ó, aqui na questão 2 a gente fala assim, ó, no trecho. Então, a primeira questão foi a leitura do texto, né? Questão 2 fala assim, ó, o que fazemos para limpá-la? O nome destacado substitui que palavra no texto? Volte ao texto e verifique. Faz referência à água, à panela, a noz ou a engordurada. O pronome nesse em o detergente é bastante eficaz nesse tipo de limpeza. Refere-se a qual limpeza? Refere-se a que limpeza? A quarta. O pronome destacado, assim ele consegue misturar o óleo na água. Evita repetição de qual palavra? Aí vocês vão colocar a palavra, tá bom? De preferência formando uma frase, né? Que fica ele, o pronome ele, refere-se, evita a repetição da palavra, né? Pra gente treinar a formar frases. Quem sabe fazer frases bem feitas, vai fazer textos bem feitos também, tá? Na questão 5. E se não usássemos o pronome ele, deixando o nome do produto já usado anteriormente, como ficaria a frase? Aí vocês vão reescrever a frase sem usar o pronome ele. Depois na questão 6, ó, entre os pronomes destacados, quais são aqueles que expressam ideia de posse? Volte ao texto para recordar. Aquela, nesse, ele ou nenhum deles. Vocês vão marcar aí para mim. Ó, no 7º fala assim, ó. No trecho, as substâncias biodegradáveis são aquelas que as bactérias e micro-organismos conseguem comer e assim decompor. O pronome destacado evita repetição e substitui uma palavra. Que palavra é essa? Então, se vocês for simular, né, ó. As substâncias biodegradáveis são
Substâncias que as bactérias e micro-organismos conseguem comer e assim decompor. As substâncias biodegradáveis são aquelas, quer dizer, são bactérias que as bactérias e os micro-organismos conseguem comer e assim decompor. Soa estranho, né? E aí vocês vão ver qual que é a que soa menos estranho aí, tá bom? E marcar um X, né? Ó, depois ele fala assim: a classificação do pronome aquelas é um pronome pessoal, é um pronome relativo, é um pronome possessivo ou é um pronome demonstrativo. Depois a oitava. Após ler o texto, registre nas linhas abaixo quais benefícios para a natureza e para o ser humano os produtos biodegradáveis proporcionam. Aí vocês vão responder aí para mim, tá certo? Tá bem tranquilo, né, a nossa atividade de hoje. Essa foi a nossa aula de português, tá, crianças? E eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Tem alguma dúvida? Vocês podem estar me falando, né, ou no privado ou no grupo, sobre dúvidas que vocês tenham, tá? Fiquem com Deus e até a nossa aula de artes. Tchau, tchau!